Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa segunda videoaula da disciplina de Planejamento Educacional. Nessa videoaula abordaremos as temáticas do planejamento de ensino e da elaboração da proposta pedagógica. Então, na videoaula anterior, nós falamos das dimensões, do planejamento educacional. E uma dessas dimensões é justamente o planejamento de ensino, certo? Então, nós vamos fazer uma retomada do planejamento de ensino. Então, esse planejamento, ele compreende um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos ordenados de modo a possibilitar interagir com a realidade, programar estratégias e ações necessárias e tudo mais o que seja delas decorrente no sentido de tornar possível alcançar os objetivos e as metas nele pré-estabelecidos. Então, esse planejamento, ele é o planejamento do professor. O planejamento de ensino é o planejamento voltado para a prática de ensinar, certo? É o planejamento que o professor faz, baseado na realidade da sua turma, baseado nas estratégias que ele julga ser as adequadas, claro que de acordo com o projeto, a proposta pedagógica da escola, com os objetivos que ele quer alcançar, com as metas que ele quer alcançar, ele planeja as suas atividades, faz o planejamento das suas aulas, dando a sua pitada, dando a sua incrementada na proposta de atividade, nas metodologias de ensino, nas situações didáticas que ele vai oferecer para os seus alunos, que ele vai proporcionar aos estudantes nos momentos de aula. Então, o planejamento de ensino é o planejamento voltado de fato para a prática de ensinar, que é feito pelo professor. E nós podemos dizer, que o planejamento ele é o modo de agir sobre algo de maneira eficaz, ou seja, é o modo com que nós organizamos o nosso processo de ensino-aprendizagem. É a maneira que o professor tem de organizar o seu trabalho para que ele possa proporcionar, uma aprendizagem significativa para os seus estudantes. Então, a partir do momento que o professor faz o seu planejamento, ele idealiza as suas propostas de atividades, ele idealiza a organização da sua aula para proporcionar da maneira mais objetiva possível, a maneira mais que ele pode proporcionar a melhor aprendizagem para os seus alunos. Então, é a forma, é agir de maneira eficaz sobre algo. É a organização desse processo de ensino-aprendizagem para proporcionar uma aprendizagem de fato significativa para os estudantes. E aí, é um processo que exige organização, que exige sistematização, previsão e decisão. Além de ser um ato político-pedagógico, porque vai revelar as intenções, a intencionalidade, expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Então, à medida que nós fazemos o nosso planejamento, nós temos uma intenção. Todas as atividades que nós, enquanto professores, propomos aos nossos estudantes, nós temos uma intenção, nós queremos algo, nós queremos que os nossos estudantes atinjam determinadas habilidades, determinados objetivos que nós estipulamos para a nossa aula. Então, a gente precisa sempre ter em mente que tudo que nós fazemos tem uma intencionalidade. Nós não planejamos uma aula simplesmente por planejar, para dizer que está feito a questão burocrática do planejamento em si no papel. Nós não fazemos por fazer, nós temos uma intenção. Nós queremos alcançar algo, nós queremos que os nossos estudantes atinjam os objetivos que são estipulados para eles a partir daquelas atividades. E aí, a partir disso, nós vamos analisar se essas atividades, se essas propostas que nós levamos foi suficiente para suprir a necessidade dos meus alunos. Se aquela proposta que eu apresentei deu certo, se não deu, o que é que vai precisar ser melhorado. Então, nós precisamos saber que tudo, de fato, tem uma intenção. Nós temos uma intencionalidade. E que nós precisamos levar aos nossos estudantes
práticas pedagógicas de fato atrativas a eles. Nós não podemos nos deixar cair na monotonia. Nós precisamos estar sempre propondo situações atrativas, situações lúdicas que chamem a atenção do nosso estudante e que proporcione nele, né, o interesse por aprender, certo? E aí, esse planejamento ele é formado por algumas partes integrantes, né, que são essas 5, né, são as habilidades, são os objetos de conhecimento, são as situações didáticas, são os recursos didáticos e a avaliação, que são elementos extremamente necessários, né, para que o processo pedagógico, para que o processo de aprendizagem, ele se efetive. São de extrema importância, de fato, para que o processo pedagógico aconteça e, consequentemente, a aprendizagem dos nossos estudantes também aconteça, certo? Então, agora nós vamos destrinchar um pouquinho cada uma dessas partes integrantes para que vocês compreendam, né, cada uma delas. As habilidades são a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da atividade e são sempre do aluno para o aluno, certo? Então, as habilidades são aquilo que nós queremos que os nossos estudantes atinjam, né? É aquilo que é o produto final do meu planejamento. Eu preciso que os meus estudantes sejam capazes de. Então, esse é o meu objetivo. Essas são as habilidades com aquilo que eu quero que eles alcancem. Então, eu preciso saber, ter em mente que as habilidades, as competências, elas preparam os estudantes para o mundo, né? Para enfrentar situações no seu dia a dia e perceber que existem inúmeras possibilidades, né? A gente precisa saber que nós preparamos os nossos estudantes para enfrentar diversas situações, né, no dia a dia. Então, as habilidades, elas precisam ser trabalhadas para isso, para que eles alcancem esses objetivos, eles, de fato, aprendam, né? E essas habilidades, à medida que elas não são, diante das atividades propostas, elas não são atingidas, nós, enquanto professores, precisamos estar revendo nosso planejamento, criando outras situações, proporcionando outras oportunidades de aprendizagem para que esses estudantes adquiram essas competências e concretizem essas habilidades, certo? Então, essas habilidades vão fazer o direcionamento da prática educativa do professor, né? Vão direcionar a ação didática. Então, o desenrolar da aula, a didática que o professor vai usar, a metodologia que ele vai usar, precisa estar voltada para atingir esses objetivos, essas habilidades que ele colocou no seu planejamento de ensino, certo? E aí, nós temos em seguida os objetos de conhecimento, né? Que referem-se à organização do conhecimento em si, com base nas próprias regras, além de abranger as experiências educativas no campo do conhecimento, devidamente selecionadas e organizadas pela escola. Sendo assim, o conteúdo é o instrumento básico para se atingir os objetivos. Então, os objetos do conhecimento são os conteúdos que nós, enquanto professores, trabalhamos, né? Obviamente que respeitando o curso em que os estudantes estão, respeitando o currículo escolar, né? Posto para ser trabalhado por série, por ano, né? Respeitando o planejamento do curso, o planejamento das unidades. Então, são os conteúdos que nós trabalhamos para que, a partir desses conteúdos, nós possamos proporcionar situações para que os estudantes atinjam os objetivos propostos na nossa aula. Então, objetos do conhecimento são os objetivos, né, os conteúdos, melhor dizendo, são os conteúdos que nós vamos trabalhar, sendo um instrumento para que nós possamos atingir os objetivos propostos. Diante disso também, nós temos as situações didáticas, certo? Nós temos as situações didáticas, que são o conjunto de procedimentos didáticos organizados
para mediar a aprendizagem dos alunos, visando a consecução dos objetivos propostos. Então, são justamente as situações, né, a metodologia do professor, as situações que ele vai propor em sala de aula para possibilitar, para efetivar, para concretizar a aprendizagem do estudante. Então, são situações, né, a forma que o professor vai trabalhar, vai lidar com seus estudantes ali na prática, para proporcionar a aprendizagem deles. E para que essa aprendizagem, de fato, seja uma aprendizagem significativa, certo? E aí, quando nós falamos em situações didáticas, nos liga a alguns, nos remete a algumas situações de que essas situações didáticas, elas são extremamente importantes no trabalho do professor, né? Por quê? Porque o mundo atual, o mundo globalizado, ele exige um novo perfil de jovem, né? Ele exige um jovem que tenha novas competências, que tenha novas habilidades, né? Que tenha uma formação acadêmica de excelência. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva da formação integral dos nossos estudantes. Nós precisamos trabalhar proporcionando a troca de experiências, nós precisamos trabalhar proporcionando a interação entre os nossos estudantes, nós precisamos propor realmente a vivência das situações, para que nós possamos contribuir na formação, na vida do nosso estudante, não apenas dentro das quatro paredes de uma sala de aula ou dentro dos muros da escola. Nós precisamos contribuir com o nosso estudante fora do espaço escolar também, para a vida em sociedade como um todo, para que ele seja capaz de atuar nas diversas situações de sua vida. E essas situações didáticas propostas pelos professores contribuem diretamente para isso, né? A troca de experiências, a interação entre os colegas, as vivências dentro da sala de aula contribuem para essa vida em sociedade também. Então, quando nós pensamos nas situações didáticas propostas, nós precisamos pensar em situações que vão contribuir de fato para os nossos alunos, em situações que vão ser efetivas. E quando nós percebemos que algo não está dando certo, nada impede, e é uma obrigação nossa enquanto professor, refletir diante daquilo que foi feito e buscar novas situações para que seja feito de melhor forma, seja repensado, para que seja realinhado, replanejado, para que nós possamos, né, proporcionar o que a gente realmente quer, que é a aprendizagem. Então, nós precisamos trabalhar nessa perspectiva da formação integral dos nossos estudantes a partir de situações que contribuam para a sua vida como um todo, né? E aí, a partir disso, nós vamos trabalhar, nós vamos oferecer para nossos estudantes uma formação, né, de excelência, uma formação acadêmica de excelência. Nós vamos proporcionar situações que nossos estudantes vão aprender, né? Vão ter uma aprendizagem de fato efetiva. Nós vamos proporcionar uma formação para a vida desse estudante, ao mesmo tempo que nós vamos também contribuir com a formação desse estudante no sentido de competências para atuar no século XXI, que são competências extremamente importantes e que hoje nós ouvimos muito falar. Por exemplo, comunicação, autodidatismo, né, autonomia, competência, comunicação. São alguns exemplos, mas que nós sabemos que existem outras, né, competências que são essenciais ao século XXI. Então, nós precisamos, né, estar despertando essas competências, trabalhando essas competências, envolvendo essas competências no nosso planejamento, nas nossas situações didáticas. Cada atividade que eu proporciono, ela pode trabalhar, ela pode envolver essas competências para o século XXI e aos poucos, é claro que a gente não vai trabalhar todas elas numa mesma situação didática, e nem todas de uma vez. Nós vamos trabalhando aos poucos, propondo situações em que nessas situações nós podemos ir trabalhando essas competências para o século XXI, certo? E aí nós temos a inovação. Então, a partir disso, dessas situações didáticas, nós, enquanto professores, precisamos inovar. Nós precisamos proporcionar situações, como foi falado anteriormente, que
atraem os estudantes, que despertem o interesse de aprender, que chamem a atenção dos estudantes para que, de uma certa forma, o nosso trabalho facilite e a aprendizagem deles tenha mais possibilidade de acontecer, né? Para que a aprendizagem deles aconteça. Porque a partir do momento que os nossos estudantes se interessam, que algo chama a atenção deles, eles vão se envolver com as situações propostas. Eles vão estar atentos, eles vão estar participativos, eles vão estar vidrados naquilo que está acontecendo. Então, essa inovação por parte do professor, ela é essencial para que o processo de aprendizagem aconteça. Temos também os recursos didáticos, que são os materiais utilizados para oferecer estímulo à aprendizagem dos estudantes, né? E aí nós sabemos que essas questões de recursos didáticos nem sempre são iguais em todos os espaços escolares, em todas as escolas. Nós sabemos que existem escolas que têm bons recursos, têm uma boa quantidade de recursos didáticos, em contrapartida tem outras que a realidade não é bem essa. Mas nós precisamos oferecer recursos para proporcionar a aprendizagem dos nossos estudantes, para estimular essa aprendizagem para os estudantes. Então, nós precisamos levar situações lúdicas, né? Nós precisamos trabalhar com ludicidade, ao mesmo tempo que uma sugestão, inclusive, é trabalhar com a experimentação. O que quer dizer experimentação? Por que não, um exemplo, já que a minha escola não tem recursos didáticos, né? Tem uma situação em relação a isso precária, por que não criar estratégias para produzir esses recursos didáticos junto com os estudantes? Por que não dar a oportunidade de os estudantes produzirem um material para a sua própria aprendizagem? Eles participarem da produção de um material para a sua própria aprendizagem. Então, essa experimentação é essa produção de um material que vai contribuir com a sua própria aprendizagem. E aí nós podemos utilizar os materiais que estão à nossa disposição, principalmente recursos recicláveis, né? Materiais reciclados. Então, essa estratégia de experimentação ela é válida, principalmente quando nós não dispomos de tantos materiais e que nós damos a oportunidade desses estudantes produzirem um material, um recurso que vai lhe proporcionar a aprendizagem. Os estudantes estão contribuindo com a sua própria aprendizagem, estão produzindo um material para, a partir deles, aprenderem, utilizar esse material para aprender. E a avaliação, que é o processo pelo qual se determina o grau dos resultados alcançados em relação aos objetivos, considerando o contexto das condições em que o trabalho foi desenvolvido. Então, nós vamos avaliar a nossa proposta, avaliar o que aconteceu na nossa aula, né? Nós precisamos saber se aquilo que eu propus, se eu conseguir alcançar um bom resultado naquilo que eu propus, se eu conseguir alcançar aquilo que eu esperava, né, em relação aos objetivos e ao contexto das situações, né? A forma com que foi trabalhado, foi a forma que eu esperava? A forma deu resultado? Não. O que é que poderia ser feito diferente? Como que eu poderia realinhar, replanejar essas situações para que dessem melhores frutos? E a gente não pode esquecer, sobretudo, que a nossa avaliação ela precisa ser uma avaliação contínua. Ela precisa ser uma avaliação durante todo o período, durante todas as propostas de atividades, durante todos os momentos. A fala dos estudantes em si é uma forma de demonstrar conhecimento, é uma forma de demonstrar compreensão sobre aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo estudado. É um exemplo. Então, a avaliação ela faz parte de todo o processo, ela é contínua durante todo o processo e é uma forma da gente poder rever, né, melhores estratégias. Porque não é porque o meu estudante não aprendeu dessa forma que ele não vai aprender. Eu, enquanto professor, nós, enquanto professores, nós precisamos criar
outras estratégias para que aqueles estudantes que não conseguiram o resultado esperado possam, a partir de outras situações propostas, conseguirem. Então, essa avaliação é contínua porque ela não para ali naquele momento. Ela precisa dar continuidade em outras situações que vão contribuir para a aprendizagem dos nossos estudantes também, certo? E aí, nós paramos para analisar a questão da proposta pedagógica. A cada escola, uma proposta, a cada proposta, uma solução, sempre vista que o acesso ao conhecimento é um benefício social e que crianças e jovens têm direito e é razão de ser da própria escola. Então, a proposta pedagógica da escola, ela geralmente está baseada em uma teoria pedagógica, né? Por exemplo, construtivismo, socio-interacionismo. Então, ela geralmente está relacionada, ela está baseada em uma teoria pedagógica, certo? E aí, essas propostas, elas devem estar alinhadas, elas devem estar atentas no processo de elaboração dessas propostas pedagógicas às diretrizes curriculares nacionais, bem como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, certo? Então, essa proposta pedagógica ela vai ser um pilar importante para o projeto político-pedagógico da escola. E ela vai garantir a autonomia da escola, né? É um documento que vai garantir, o objetivo desse documento é garantir a autonomia da escola no que se refere à gestão das práticas pedagógicas. Então, é um documento que está diretamente relacionado à prática pedagógica, certo? Ela vai garantir essa autonomia no que se refere à gestão das práticas pedagógicas da escola. E é um documento que vai possibilitar o alinhamento entre a teoria e a prática que vai ser aplicada na escola, né? E aí ela vai ser o documento que vai definir a linha orientadora de todas as ações que a escola vai realizar, desde sua estrutura do currículo, desde o momento que se organiza a estrutura do seu currículo, até as suas práticas de gestão. Então, a proposta pedagógica da escola, ela é um documento que gira em torno da prática pedagógica, né? Ela está ligada diretamente à prática pedagógica da escola e é um documento que também está previsto na LDB, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É um documento que é a identidade da escola e vai determinar a forma com que essa escola vai se relacionar com todos os envolvidos na comunidade escolar. Por quê? Porque é um documento que também é construído coletivamente. Toda a comunidade escolar, todos os atores envolvidos no cotidiano, na realidade escolar, na comunidade escolar, eles colaboram com essa proposta, na elaboração dessa proposta. Então, estudantes, pais, gestores, professores, coordenadores participam dessa elaboração e, claro, que nesse processo de elaboração da proposta pedagógica da escola é necessário que as propostas as ações estejam voltadas para a realidade dos estudantes, para a realidade da escola, porque é algo que precisa ser vivenciado, é algo que precisa ser posto em prática. Então, ele precisa estar direcionado à realidade em que a escola está inserida. Ele precisa estar bem direcionado à clientela, ao local mesmo de inserção da escola. Então, uma vez que a escola tem um projeto político pedagógico, uma proposta pedagógica, melhor dizendo, uma vez que a escola tem uma proposta pedagógica bem elaborada, ela vai observar que vai ter impactos positivos, né? Ela vai ter impactos significativos de qualidade. E aí ela vai observar, né, níveis de satisfação dos pais, dos estudantes, dos professores, porque é uma proposta bem articulada que de fato contribui, né, para as práticas da escola. Então, como foi dito, né, essa proposta ela é prevista pela LDB, ela é a identidade da escola por estar determinando as relações, né,
feita juntamente com o planejamento escolar anualmente. Essas propostas são feitas, né? E ela tem alguns princípios, né, que são considerados nesse processo de elaboração. Acesso e permanência, qualidade de ensino, gestão democrática e participativa, compromisso com a formação humana e cidadã, integração com escola e comunidade, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, respeito às diferenças, valorização das práticas, das diferenças culturais e das experiências individuais, valorização dos profissionais da educação, formação continuada, instrumento da gestão que se expressa a ação educativa da escola, define os rumos, a intenção e os processos indutores para o cumprimento das metas e dos objetivos, definição clara na concepção da ação pedagógica, orientadora da prática da sala de aula e o resultado no desenvolvimento curricular, a concepção de currículo e as implicações sociais advindas, a contextualização da ação pedagógica. Então, a proposta pedagógica da escola ela precisa seguir princípios que esteja, acima de tudo, alinhada ao local onde a escola está inserida, alinhada à comunidade, alinhada ao público-alvo que a escola atende. Ela precisa estar alinhada ao local, à comunidade, ao público-alvo, na perspectiva de atender, né, de gerar esses resultados que são esperados, né? E os resultados esperados são justamente a aprendizagem significativa do estudante. Então, essa proposta pedagógica ela precisa atender essa realidade da escola e da comunidade escolar, né? E aí, como foi dito, essa proposta pedagógica ela é o resultado da reflexão coletiva. Então, é necessária a participação e a contribuição de todos os envolvidos na comunidade escolar. Pais, estudantes, professores, coordenadores precisam estar envolvidos, sugerindo, dando ideias, opinando, né, apresentando sugestões para que seja uma prática feita realmente diante da realidade, né? Uma prática que é composta por pessoas que participam ativamente. Então, esse momento é o momento onde a comunidade escolar vai dar as suas contribuições, né, para essa proposta pedagógica da escola. E aí, adequando à realidade onde a escola está inserida. Esse documento, ele precisa de uma revisão periódica, né? É um documento que precisa estar sendo revisto, as suas ações precisam estar sendo revistas periodicamente, né? Realinhando as ações, replanejando o que precisar ser replanejado, porque o principal objetivo é sempre a aprendizagem dos estudantes. Então, as ações precisam estar voltadas para isso e caso não esteja alcançando da forma esperada, é preciso que haja esse replanejamento, esse realinhamento das ações, certo? E esse documento, ele é um documento que precisa estar disponível à comunidade escolar. Ele não é um documento para estar de gaveta, guardado. Ele é um documento que tem que estar à disposição de toda a comunidade escolar, certo? É a proposta pedagógica da escola. Então, de nada adianta fazer o documento, elaborar a proposta pedagógica da escola, se for para ficar engavetado. Esse documento precisa estar à disposição da comunidade escolar. E aí, a proposta pedagógica ela vai estar diretamente relacionada ao regimento escolar, com as regras, né? Vai estar com seu guia, com as orientações para os alinhamentos da escola, certo? E então, de acordo com isso, nós finalizamos a nossa segunda videoaula e espero que tenham compreendido as informações repassadas e até a próxima videoaula.